Bom dia, bom dia, com paz, amor e alegria. Mais uma terça terapêutica para mim, para você, para nós terapiarmos juntos. Então, bora lá, vamos convidar todo mundo que a gente deseja que esteja aqui nessa live junto com a gente. A terça terapêutica é um momento da gente terapiar mesmo, de nós estarmos juntas, olhando para as nossas dores, para as nossas feridas, para os nossos traumas e buscando, sabe, uma luzinha lá no fim do túnel. Aquela luzinha que você fala, poxa Deus, me dá uma luz. É essa terça terapêutica, é o momento de nós estarmos juntas. E eu quero seu feedback, quero saber se você está ouvindo bem a minha voz. Eu estou um pouco rouca, estou um pouquinho gripada. Diga aí para mim, meninas, por favor. Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Aí eu já mandei meus aviãozinhos aí para todo mundo. Bora lá! Tô aqui, ó, com um chazinho quente aqui do meu lado, para eu ir ajudando a gargantinha a melhorar cada vez mais. Porque eu tenho um compromisso aqui com vocês. De toda terça-feira a gente terapiar. E sabe que eu não preparei esse encontro de hoje. Na verdade, os encontros não têm uma preparação prévia, um estudo prévio. Gosto de vir aqui orar antes de iniciar a terça terapêutica e aí Deus deixa fluir as coisas, sabe? E eu queria que você me ajudasse. O que você gostaria de nós conversarmos hoje? Sobre o quê? Eu tenho algumas coisas aqui na minha cabeça. E aí, se vocês toparem, a gente fala sobre isso, que é agora no final de semana, na sexta-feira, 31 de outubro, é comemorado o Halloween. E essa é uma festa muito contraditória para quem é cristão, mas muitas pessoas ainda não entenderam o significado do Halloween, acham que é uma simples festa, uma simples brincadeira, é fantasia as crianças, e não entendem o perigo disso tudo. Querem falar sobre isso? Querem falar sobre relacionamentos? Querem falar sobre pai e mãe? Sobre o que vocês querem falar? Bora lá. A Paty está dizendo aqui, bom dia, tudo bem com o áudio? Melhoras? Obrigada. Bora lá. Né? Não é uma gripezinha que vai parar a gente. Sempre digo que o propósito é maior do que o efeito. Né? Então, mesmo que o corpo esteja pedindo um pouco de descanso, o propósito é maior. Então, bora lá levantar e fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, me diga, podemos? Vamos falar sobre o Halloween? O que é o Halloween? E o quanto nós estamos deixando as nossas crianças se influenciarem por uma festa. Desculpa a palavra que eu vou falar, mas é bem forte. Deixando as nossas crianças se influenciarem por uma festa demoníaca. E muita gente, infelizmente, não sabe o quanto o Halloween é uma oferenda para o mal. Bora falar sobre isso? Estão preparados para esse assunto? Estão preparados para ouvir o que é, de fato, o Halloween? Eu acordei com esse tema na cabeça e eu falei, bom, Deus, é algo que eu me posiciono muito pouco nas redes sociais. Eu acho que eu nunca falei sobre isso nas redes sociais, para falar a verdade. Eu falo isso nos bastidores. Mas não é porque eu tenho medo, não. É porque é algo bem contraditório, porque as pessoas não estão preparadas. Muitas pessoas não estão preparadas para saber o que é de fato o Halloween. Ah lá, a Cid está falando, vamos, então bora lá. Vou molhar a garganta aqui e bora. Vocês, enquanto isso, mandem os aviãozinhos para aquelas amigas que têm o hábito de fazer festa de Halloween, que têm o hábito de buscar fantasia para as crianças se fantasiarem no Halloween, mas que você sabe que são cristãos, que vão à igreja. Então, talvez o que falta para essas pessoas é só o entendimento do que de fato é essa festa. E quando a gente não tem o entendimento, quando a gente está às cegas, a palavra do Senhor diz que nós temos que orar e vigiar, que sempre buscar a presença dele. Quando nós estamos às cegas, quando a gente não tem esse entendimento, não é que Deus não permite, eu não sabia, então não era pecado, não. Mas quando a gente não tem o entendimento, talvez é porque a gente também não quer enxergar aquilo que está à nossa volta. Por isso que a palavra do Senhor diz, orai e vigiai. O inimigo é astuto e o tempo todo ele estará de prontidão para nos atacar.
E não é só nos atacar em relação a outras pessoas, em relação às provações que aparecem, às pessoas difíceis ou situações difíceis que aparecem na nossa vida. Mas o inimigo usa os nossos filhos, que são o quê? A nossa maior fraqueza. Eu tenho certeza que você que é mãe, você que é pai, se em algum momento você vê o seu filho doente, o desejo que você tem é que aquela doença venha para você. Tamanha é o seu amor e a proteção que você tem em relação ao seu filho. Só que aí chega um momento como agora, que nós vamos chegar nessa semana de outubro, e várias empresas já estão se enfeitando com a festa do Halloween, e eu já vi a movimentação de muitas mães buscando fantasia para as crianças se fantasiarem no Halloween, sem ter a percepção, né, penso eu, do perigo que estão colocando aqueles que são mais preciosos, que são os filhos. Aqui em casa, desde que o Felipe começou a entender o que é a festa, a gente sempre proibiu, nós não comemoramos a festa do Halloween, pelo contrário, a gente se retira em oração no dia 31, oramos pelas almas que não entendem o que é a festa e não permitimos. E já em algumas vezes aconteceu, né, no condomínio, aqui no prédio, as pessoas, as mães se mobilizarem, as crianças vão se vestir a caráter de fantasia e vão passar nas casas, né, doces ou travessuras. Nós nunca permitimos também que as crianças estivessem à nossa casa, tá? Viessem à nossa casa. Para quê? Primeiro porque a gente não compactua realmente com essa festa, uma festa pagã, é uma festa perigosa, é uma festa demoníaca. E segundo porque a gente não queria influenciar o nosso filho. Então, aquilo que eu não quero dentro da minha casa, eu não posso permitir entrar da porta para fora, da porta para dentro. Pelo contrário, tem que ficar da porta para fora. Então, da porta para dentro, a responsabilidade de ungir a minha casa, de abençoar a minha casa, os lares, né? Os lares não, os ambientes da minha casa é minha e do meu esposo, que somos os guardiões da casa. E o nosso filho está debaixo dessa guarda. Então, se eu permito, né? Não, eu não concordo, mas tudo bem, deixa as crianças virem aqui, é bom. Não, não é bom, gente, não é bom. E vocês podem procurar no YouTube, tem muitos relatos de ex-demoníacos, de ex-satanistas, que relatam que a festa do Halloween, a noite do dia 31, é uma noite destinada ao diabo. É uma noite onde as almas estão buscando as imperfeições dos humanos e entrando em suas fraquezas. E aí eu te pergunto, como que você coloca o seu filho, uma alma nova, jovem, muitas vezes sem pecado, para se oferecer ou para ser abertura, um portal de abertura do seu lar para o demônio entrar? Gente, é forte isso, eu sei que é, porque tem muitas mães, pais que fazem isso porque não têm o conhecimento. Então, a partir de agora, você tendo o conhecimento, tem a obrigação de não permitir que essas coisas entrem no seu lar. Então, você pensa o seguinte, tem muita gente que, eu não gosto de ter santos em casa. Eu não tenho Nossa Senhora, eu não tenho Anjo da Guarda, eu não tenho nada disso. Ok, cada um com as suas crenças. Mas aí quando chega na época do Halloween, coloca lá abóbora, coloca fantasma, coloca todas essas coisas horripilantes. A quem você está servindo? Eu não estou dizendo que você tem que ter imagens de santos na sua casa, não é isso. Eu estou dizendo que se você não dá abertura para o lado do bom, não dê abertura para o lado do mal. Não permita que esse tipo de coisa esteja na sua casa. Por que você vai buscar uma festa onde é denegrida a imagem do ser humano? Onde é distorcida a imagem do ser humano? E por que distorcida? Porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Se viemos à imagem e semelhança de Deus, então somos algo bonito, perfeito, maravilhoso aos olhos do Senhor. Por que nos fantasiarmos de algo terrível, de algo tenebroso, de algo das trevas? Para quê? A quem nós estamos querendo agradar? A quem nós estamos permitindo que entre nos nossos lares? Ou pior, na mente e no coração dos nossos filhos? E aí eu deixo essa reflexão para que você, que de repente não é mãe, não é pai, mas tem sobrinhos, e busque o entendimento disso.
Busque o entendimento do que de fato é uma festa de Halloween. E eu vou contar um fato para vocês. Há uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, um grupo de mães resolveram fazer a festa do Halloween no dia... Que dia que foi? Foi num feriado, não lembro muito bem, mas foram fazer a festa do Halloween. Para os filhos tudo fantasiado, decoraram o salão e tal, e nos convidaram, a mim, o Leandro e o Felipe. Óbvio, não aceitei e disse, não vou porque não compactuo com isso, não faço parte. Numa outra festa de um outro tema, me convida que eu irei com o maior agrado. Resumo da festa, tá? Crianças caíram, se machucaram, quebraram o dente, adultos discutiram. E sabe por que isso, gente? Porque eu tenho certeza que essas mães não tinham o entendimento. Talvez não tenham até hoje, algumas não tenham até hoje. Acham que eu que sou a doida da história e tá tudo certo. Cada um com as suas escolhas. Mas Deus mostra. Deus mostra. E o pior, o inimigo ataca. E o inimigo ataca na maior fragilidade que nós temos, nos nossos filhos. Então abra os seus olhos, abra o seu coração para a palavra do Senhor e não para festas pagãs. Você vê, essa nem é uma festa brasileira, porque nós somos 90% cristãos, ou mais até. A maioria esmagadora de católicos no Brasil. E permitimos que essa festa viesse de um outro país, de uma outra cultura. Por quê? Porque nos Estados Unidos há muitas igrejas de seitas demoníacas. Há muitas igrejas que cultuam o demônio. Aqui no Brasil já tem, gente. Já tem. E é a escolha e a opção de cada um. Mas se você me segue, se você está aqui nessa live junto comigo, se você está parando para me ouvir, é porque você também é uma pessoa que acredita em Deus. Porque todos os meus conteúdos estão desenvolvidos e são desenvolvidos através da palavra do Senhor. E aí, se você está aqui, eu preciso te alertar. E essa semana é uma semana propícia para isso. Porque eu tenho certeza que vai acontecer o quê? Tenho certeza absoluta que essa semana vão aparecer mães que vão falar: vamos fazer a festa do Halloween. Vamos dar a cesta para as crianças ir buscarem doces nas casas. Não permitam. Não permitam. É como se vocês estivessem entregando o filho de vocês de bandeja para aquele que quer destruí-lo. É a porta de entrada para dentro da sua casa. E o coração e a mente do seu filho são algo preciosos que você, enquanto mãe, enquanto pai, precisa ser guardião, precisa cuidar. Porque enquanto eles são crianças, eles ainda não têm o entendimento. E se eles participam de uma festa dessa, com certeza é com a sua autorização. Então, vocês são responsáveis. Nós somos responsáveis. A nossa escolha aqui em casa é abominar essa festa. A gente não só não compactua, como a gente abomina, e nós fazemos orações para que isso não entre em nosso lar. Nós precisamos blindar a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração, as nossas crianças. As nossas crianças são o futuro da nossa nação. E se essas crianças não crescerem, não se desenvolverem num lar cristão, seja ele evangélico, seja ele católico, não importa. Mas é importante que nós coloquemos diante do altar do Senhor a vida dos nossos filhos e não ao contrário. E aí, muitas vezes, crianças que são coroinhas servindo na igreja também estão lá, comemorando a festa do Halloween. É contraditório. Vai contra aquilo que a Bíblia ensina. Vai contra aquilo que Deus quer para mim e para você. E um momento como esse é importante, né? Uma terça-feira como essa é importante para a gente debater esse assunto, para abrir os seus olhos, para mostrar a vocês que não é uma festa qualquer. Aí às vezes você passa o ano inteiro pedindo a Deus uma bênção e você joga por terra essa bênção numa festa
que não é destinada a Deus, que não é destinada ao Senhor. E aí eu te pergunto, por que se permitir estar em uma festa que não é de Deus? Talvez você esteja aí falando, Michele, é bobagem, você está sendo um pouco radical demais. Procura no YouTube o depoimento desses ex-satanistas. Procura no YouTube o depoimento sobre a festa do Halloween. Se fosse uma festa boa, se fosse uma festa cristã, se fosse uma festa direcionada ao bem-estar, à vida, se fosse uma festa direcionada à vida, já começa por aí. Tava ótimo, mas é uma festa direcionada à morte, à destruição. As fantasias são todas destrutivas, as decorações são todas destrutivas, são todas remetidas à morte. Quem vive na morte não consegue fluir. Não consegue fluir a saúde, não consegue fluir a prosperidade, não consegue fluir os relacionamentos. E aí eu te pergunto, se você está vibrando morte, como? Como que você vai conseguir atingir a vida? E esse momento da festa do Halloween é a comemoração da morte. E não é por acaso que ela antecede o dia de finados, a comemoração de finados. Não é por acaso. Então você vê o quanto isso é forte. Você vê o quanto isso é preparado para que o inimigo adentre na nossa casa. E você sabe por que essa festa acontece no final do ano? Para anteceder os preparativos do Natal. O que é o preparativo do Natal? A permissão que nós damos de Jesus entrar em nosso lar, em nossa casa, em nossa mente, em nosso coração. Porque é o tempo do nascimento de Jesus. Claro que é um tempo cronológico, a gente não sabe se de fato é aquele tempo, é aquele dia, mas é aquela data que a gente comemora. E há toda uma sensibilidade em volta da data, há toda uma energia em volta da data. Nós ficamos mais sensíveis, nós ficamos mais suscetíveis ao perdão, à aceitação, a estarmos juntos e unidos em família. Por que você acha que o Halloween antecede tudo isso? Para tirar de você um pouco dessa busca e dessa crença por Jesus. Porque o inimigo quer isso. Ele não quer você buscando a Deus. Ele não quer você buscando ao Senhor. Ele quer você prisioneiro dele. E se ele não pode fazer em você enquanto adulto, ele começa através de você numa criança. Pensa o seguinte, se você cresce acreditando que Deus é o Senhor e Salvador de todo mundo, você vai levar essa crença para o resto da vida. Se você cresce acreditando que o Halloween é uma festa boa e que você pode comemorar, você vai transmitir isso para outras gerações. Então, tanto o bem quanto o mal são ensináveis. E o que nós estamos ensinando? O que de fato nós queremos que perpetue na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos, dos nossos filhos, crianças abençoadas. A criança nasce sem pecado, abençoada, imaculada, mas o mundo vai moldando essa criança. E o pecado vai entrando aos poucos através da nossa permissão de Pai. Por isso é importante, se você acha que o que eu estou falando não faz nenhum sentido, coloque em oração. Deus vai mostrar para você. Pede para Deus colocar pessoas no seu caminho que fale sobre esse assunto, se você tem qualquer dúvida a respeito disso. Procura aqui no próprio Instagram. Coloca aí. Satanismo ou qualquer coisa assim, que você vai ver quantos podcasts tem falando a respeito disso. Então, não sou eu, não é a Michele que está dizendo. Mas são inúmeras coisas que eu já vi, inúmeras coisas que eu já presenciei, que me fazem ter a certeza do que eu venho trazer aqui para vocês. O Halloween não é uma festa para aqueles que são cristãos. Pelo contrário, o Halloween é a porta de entrada para o inimigo entrar na sua casa com a sua permissão. Olha, gente, olha que brecha.
Porque entenda que o inimigo ele age através das brechas, né? Por que muitas vezes, numa coisa tão pequenininha, marido e mulher se discutem? Na brecha, no cansaço, no trabalho que não deu certo, no boleto que precisa pagar e o dinheiro ainda não veio. Aí uma discordância pequena vira pá, um negócio gigantesco. É a brecha que o inimigo precisa. É a brecha que o inimigo precisa. Aí, como que o inimigo faz muitas vezes para te colocar uma culpa eterna? Faz você beber, catar o carro, dirigir e aí bate o carro, atropela alguém. É a brecha. Então, aquela brecha que nós damos é aonde o inimigo entra. E se você der uma brecha gigantesca como essa, que é a festa do Halloween, ele vai entrar na sua casa e ele vai entrar na vida do seu filho, dos seus filhos. Não permita. Ensine para o seu filho, né? Em Provérbios diz, instrua a criança e ela jamais se desviará do caminho do Senhor. Ou seja, quando a gente instrui, o caminho será reto, será direito. Instrua a criança, ensina ela o que é bom. Ore junto com ela. Ensina a criança a evitar a presença do mal, a perseverar quando é necessário. Não coincidentemente, o Halloween vem também no mês das crianças. Olha como está tudo interligado, olha como está tudo muito forte. A palavra do Senhor diz, aqueles que têm olhos, vejam, aqueles que têm ouvido, ouçam. Olha o Vilmar falando, não conhecia essa data diabólica. Porque, infelizmente, muitas pessoas se calam diante dessa informação. São poucos os padres, gente. São poucos os padres e pastores que se posicionam em relação ao Halloween. Olha só. E você, enquanto cristão, tem a obrigação de pedir o posicionamento do seu padre na igreja, do seu pastor na igreja, do seu líder religioso, inclusive para ele instruir. Eu não sei se você esteve na missa nesse final de semana ou no culto esse final de semana, mas é nesse final de semana que os líderes religiosos tinham que subir o clamor, né? Puxar a informação a respeito do que é a festa do Halloween. E veja, eles não têm obrigação, assim como eu também não, de proibir ninguém de participar. Mas aqueles que têm o conhecimento, acredito eu, que a gente tem a oportunidade de instruí-los a respeito de algo que vocês podem achar que é inofensivo, mas não é. Não é inofensivo você trazer caveiras, abóboras, fantasmas para dentro da sua própria casa. Aí a criança está tendo pesadelo, aí você mesmo pode ter pesadelo, aí as coisas começam a dar errado, aí o carro quebra. Lembra que eu sempre falo, tudo é energia. O bem é uma energia, o mal também. O bom é uma energia, o ruim também. Tudo é energia. E aonde nós estivermos vibrando, nós vamos atraindo. Nós somos o imã. Nós somos um imã e nós vamos atrair exatamente aquilo que nós estamos vibrando. Então, vibre amor, vibre luz. Aproveite esse momento, esse dia do Halloween, faça um jantar com a sua família e faça uma oração. Acenda uma vela, faça uma oração e fala, Deus, a nossa casa nós dedicamos a Ti. A nossa refeição e a nossa festa desse dia é dedicado a Ti. Sabe por quê? Porque quando você fizer isso, você vai ao movimento contrário do que várias pessoas estarão fazendo. E olha que bênção. Você saber que você é separado, que você é único e que você está dando a Deus a oportunidade de mais uma vez estar junto com você dentro do seu lar. Então é uma oportunidade maravilhosa de você fazer diferente. Talvez até o ano passado você permitiu que os seus filhos comemorassem o Halloween, talvez você enfeitou até o seu comércio.
com fantasias e coisas do Halloween, mas isso foi no passado. Esse ano você pode fazer diferente. E se essa live chegou até você, é porque Deus quer de você um posicionamento. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando. Vai pesquisar, vai procurar. Mas se você acreditar no que eu estou falando, já faça diferente. Permita que Deus haja na sua vida. Entre na sua casa pela porta da frente. E coloque o inimigo debaixo dos seus pés. É lá o lugar dele. Não um reino, não uma festa, não uma noite, um dia entregue para ele. Ele não merece. Ele não merece a sua ignorância. E quando eu falo ignorância, é de não ter o conhecimento a respeito, tá? Ele não merece a sua ignorância para segui-lo sem saber que está seguindo. Porque o inimigo, ele vem para confundir. Ele vem para confundir. E qual é o contraditório dessa festa? Doces ou travessuras. Ou você me dá um doce ou eu quebro a sua casa. Nos Estados Unidos é assim. Doces ou travessuras. Ou você me dá um doce ou eu faço alguma coisa de ruim aqui. O que você está ensinando para a criança? Que se ela não tiver algo de bom em relação ao que o outro tem para dar, ela pode agir da forma como ela desejar, inclusive com violência. Não, né, gente? A palavra do Senhor diz que nós temos que pagar o mal com o bem. É com o bem que nós temos que pagar o mal. Quando alguém nos dá um tapa, o que Deus fala, entregue a outra face. Eu sei que isso não é fácil, né? Tá escrito, a gente deveria agir dessa forma. Eu sei que isso não é fácil. Mas quando se diz em relação a essa festa, permita que Deus entre no seu coração e te traga um entendimento. E se você quiser colocar aqui, Michele, eu fiz a festa até o ano passado, mas não vou fazer mais agora. Michele, eu vou pesquisar mais isso. Fique à vontade. O chat é justamente para isso, para você trazer o seu posicionamento, a sua opinião e a gente terapiar junto. Esse é um tema que é muito forte, gente. É difícil falar sobre isso com leveza. E eu não quero trazer dados e nem informações para assustar ninguém. Por isso eu digo, vai buscar. Mas eu quero ser a ponte que coloca a interrogação aí na sua mente, no seu coração. E eu sei que, se eu te perguntar, pode ser que você tenha dúvidas, mas pode ser que tenham pessoas aqui que falem, não, Michele, eu estou conectada com o que você está falando, faz todo sentido. E se ainda assim você tiver alguma dúvida, comece a pesquisar, comece a observar como fica a sua casa quando você abre espaço para que essa festa entre. Como fica a vida dos seus filhos quando você abre espaço para eles se fantasiar e buscar doces na casa das pessoas ou fazer travessuras. Aí de repente a criança, do nada, a criança cai, do nada a criança adoece. Não é do nada, é a abertura que você deu. E como eu disse, nós somos um imã e a gente está atraindo tudo aquilo que a gente está emanando. E não somos só nós, é a nossa casa, os nossos filhos. O que você quer atrair para você? A presença de Deus? A luz do Senhor? Ó, a Luana está me dizendo, tem o mesmo posicionamento que o seu. Que bom, Luana. Fico feliz. Mais uma casa que será fechada para o Halloween. Que bom. Eu fico tão feliz, gente. Olha, isso me arrepia. Porque Deus nos levanta para a gente falar a respeito das coisas, para abrir a mente e o coração das pessoas. E eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, trazer algo para vocês. De poder, de alguma forma, usar as minhas experiências, né? Porque dizem, né, o ditado popular, que o melhor é a gente aprender com o erro dos outros. Eu nunca comemorei festa de Halloween, nem quando a gente era criança. Nunca.
Tinha algumas mães, né, que faziam a festa. A minha mãe nunca se posicionou em relação a isso. E a gente nunca brincou, então ela nunca compactuou, né? Enquanto as outras mães decoravam, né? Faziam umas decorações. Naquela época, pegava as morangas mesmo e furava as morangas, colocava vela, era um negócio, colocava na rua, era um negócio tenebroso. Mas a gente nunca fez isso, né? E talvez sem entendimento nenhum, sem nem saber, simplesmente porque não achava legal. Eu acho que minha mãe não achava legal aquilo. E nós crescemos dessa forma. E aí, quanto mais isso foi se divulgando, mais aumentou o meu interesse de saber por que as pessoas estão levantando uma festa de destruição. Por que as pessoas não levantam uma festa de louvor, de adoração, de amor, de perdão, de reconciliação, de ressignificação. E aí, quanto mais isso estava dentro do meu coração, mais as informações chegavam até mim. De depoimentos, de vídeos, de filmes a respeito dessa festa. Então, guarde o seu lar, guarde os seus filhos, guarde a sua casa, as pessoas que moram junto com você. E entenda uma coisa, porque quando a gente aprende algo onde há a diferença entre Deus e o inimigo, muitas vezes a gente quer levar isso para todo mundo, né? E nem todo mundo está pronto. Nem todo mundo está pronto para essa conversa que nós estamos tendo aqui. Nem todo mundo está pronto para admitir que isso é algo pagão, que isso é algo do inimigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes compactua com isso e não quer se colocar no papel de eu não acredito que eu fui enganada durante esse tempo. Não, isso não tem nada a ver. Então tem muita gente que não está preparada para esse bate-papo, tem muita gente que não está preparada para esse assunto, e tá tudo bem. Cada um vem no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Só que você que já está preparado, você que já abriu os seus ouvidos, você que está aí abrindo a sua mente, você que está permitindo que a dúvida venha no seu coração, vá buscar informação. Vai buscar depoimentos. Vai buscar pessoas que já fizeram parte do outro lado, do lado ruim, porque tem gente, tem desconvertido. Existem muitos desconvertidos do mundo diabólico que vêm para o mundo cristão. Da mesma forma que tem muita gente que está aí no mundo perdido e que se converte para o mundo cristão, né? Se desconverte do mundo e vem para a vida cristã. E tem muita gente que deixa de adorar o diabo e começa a adorar a Deus. E essas pessoas que começam a adorar a Deus não são aquelas que botam a sua cara na internet, aqui no Instagram, no YouTube. E vou te falar uma coisa, muitos desses, e aí se você pesquisar você vai ver, muitos desses depoimentos são retirados do ar, porque existem grandes satanistas que têm poder, né? Que entregaram a sua vida a troco do quê? De poder, de dinheiro. Tem muitos satanistas, tem muita gente famosa que é satanista. E aí eles dão um jeito dessas coisas tirarem do ar. Mas aí outros colocam e assim vai indo. Já divulguei um link aqui que 2 dias depois foi tirado do ar. Exatamente a respeito do que era o satanismo, do que é a festa do Halloween. E os satanistas falam claramente que é uma festa de oração, de adoração ao demônio, onde eles oferecem as almas puras. Quem são as almas puras? As crianças. Por isso que são as crianças que vão batendo de porta em porta. E aí, cada vez que ele bate numa porta e ele fala doces ou travessuras, aquele que abre a porta está permitindo que entre. Que entre o quê, Michele? A energia, que entre o inimigo, que entre o diabo dentro da sua casa. Não gosto nem de ficar falando essa frase. E se você me segue há mais tempo, você sabe que a palavra que eu uso é sempre inimigo. Eu sempre me refiro a ele como o inimigo. Acho muito forte o nome dele. Não profetizo, não falo, não declaro, porque na minha vida não tem espaço para ele entrar.
Mesmo sabendo que eu sou imperfeita, mesmo sabendo que eu dou brechas, porque eu dou, gente, sou humana. A gente dá brecha o tempo todo. Ainda assim, quando eu vejo que eu permiti, porque lembra da história de Jó? Por que Jó foi tentado? Por que Jó perdeu tudo? Porque Deus permitiu. Por que o inimigo chega até a nossa vida? Porque Deus permite. Só que cabe a você escolher. Sabe por que Deus permite? Porque existe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vai fazer com que você escolha se você quer que ele permaneça ou não. Então não é que Deus é mau, não é que Deus é ruim. Ai, por que Deus deixa isso com as nossas crianças? Não, não é Deus que deixa. Quem deixa é você. Quem deixa sou eu. Quem deixa somos nós. Porque nós temos o livre-arbítrio para a gente escolher entre o bem e o mal. E qual é o caminho que a gente quer? E não ter o conhecimento, viver na ignorância sem o conhecimento, é uma falha nossa, mas é uma escolha nossa. É o nosso livre-arbítrio de continuar ou não vivendo dessa forma. E essa terça terapêutica é para abrir os seus olhos, a sua mente, te dar uma chacoalhada aí e falar, opa, vamos parar de dar brecha para o inimigo entrar? Você está orando, você está ralando, está colocando o joelho no chão, na hora que a bênção está para vir, você vai e estraga tudo, abre a porta da sua casa para o inimigo entrar. Bora tirar esse inimigo daí, fechar essa porta. Trancar essa porta e permitir que somente o bem entre. Porque mesmo que você faça o bem o tempo todo, ainda assim você será tentado. Jesus foi tentado em oração, gente. Sabe o que significa isso? Que se quando um ser maravilhoso, abençoado, magnífico, vem para a terra e é tentado no seu momento de oração, nós que somos pecadores, somos tentados até dormindo, né? Já pensou nos tipos de sonhos que você tem? Isso é um tema legal para trazer para uma próxima live, sobre os nossos sonhos. Não é sonhos daquilo que a gente sonha, é sonho que acontece enquanto a gente dorme, porque até ali o inimigo nos tenta. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe até onde a gente vai. E o que ele faz? Ele passa um melzinho na nossa boca. É claro, ele precisa adoçar a nossa vida para a gente ter o interesse em pecar. E muitas vezes a gente fala, não é nada. Será que não mesmo? Então fica aí a reflexão a partir do que vai acontecer nessa semana, das movimentações que virão nessa semana e principalmente da sua escolha, daquilo que você quer que entre na sua casa. O Halloween esse ano vai cair na sexta-feira, né, gente? Me dá um ok aí, deixa eu ver que dia. Sexta-feira. Então, sexta-feira é um ótimo dia, né? Porque já é final de semana de você fazer um evento com a sua família. Um evento dentro de casa. Acender uma vela, fazer uma oração e uma refeição destinada a Deus. Para o inimigo saber quem que está dentro da sua casa, quem governa a sua casa, quem governa a sua vida. É Deus, é a presença do Senhor. Aproveita este momento. Daqui a pouquinho essa live vai estar gravada. Manda para as pessoas que você quer que também tenham um entendimento. Manda no grupo de mães da escola. Aquelas que já estão, uau, vamos fazer a festa. Manda. Quem sabe você não consegue dentre, sei lá, 20, 30 mães, se você conseguir captar uma vida através dessa live, você já salvou uma família. Porque uma mãe ou um pai que se posiciona, salva uma família. E dessa família salvará também os seus descendentes. A palavra do Senhor diz que a maldição segue 4 gerações, mas a bênção atinge 1000. Então vamos abençoar as nossas famílias e aquelas pessoas a quem a gente quer bem. Compartilhe esse conteúdo, manda essa live depois que ela estiver salva, curta, né? Comente.
Vamos fazer com que o Instagram entenda que é um conteúdo pertinente, que é um conteúdo bom e que é um conteúdo que precisa ser divulgado. Muito obrigada mais uma vez. Mais uma terça terapêutica. É um compromisso que nós temos de estar aqui juntos. E eu quero a cada dia que você me ajude a construir os conteúdos que você quer aqui, sobre o que você quer terapiar, porque eu quero, gente, falar aquilo que vocês querem ouvir, conversar sobre aquilo que vocês querem ouvir, ajudar vocês realmente naquilo que eu posso, dentro do entendimento e do conhecimento que eu tenho. Sabe? Permitir que vocês estejam aqui no chat falando: Michele, quero falar sobre relacionamento, quero falar sobre sogra, sogro, quero falar sobre parentes, sobre família, quero falar sobre vícios, quero falar sobre abusos, enfim. Aqui é um espaço livre, seguro, para nós conversarmos sobre aquilo que for mais importante para você. As terças terapêuticas é um momento nosso, é feito por mim, mas é para você, para edificar a sua vida, para edificar o seu lar, para estar onde você está e levar um pouquinho de conhecimento, de conforto, de amor. Não é terapia, mas é terapêutico. Então, até semana que vem, com a terça terapêutica, às 9 horas da manhã. E se você faz parte do meu grupo de transformação, deixa lá a sua opinião a respeito do que você gostaria de conversar. Se você ainda não faz parte, entre no grupo. É um grupo onde eu divulgo ali as informações, onde eu trago as postagens, onde a gente pode trocar e bater um papo tranquilamente, tá? Se você ainda não faz parte, daqui a pouco eu vou colocar aqui nos stories, então o link nos stories, você entra, fica à vontade. Se você vê que é pra você, permaneça lá. Se você vê que não é, tá tudo certo. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Você é livre para fazer as suas escolhas, da onde e com quem você quer estar e da onde e com quem você quer caminhar. E eu fico feliz que vocês estejam decidindo e estarem caminhar junto comigo. E eu fico muito feliz de ter vocês na minha caminhada. Gratidão. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe principalmente as suas escolhas e que as suas escolhas sejam assertivas diante daquilo que você deseja para o seu presente e principalmente para o seu futuro. Que Deus te abençoe grandemente. Até a semana que vem. Um grande beijo.